Então, eu quero lembrar algumas imagens que são importantes quando a gente faz uma meditação. É, então, na neurociência, a gente é, observa essas imagens e elas são importantes para a gente. Quer dizer, se você se autoajuda com isso, é, é muito importante. Lembrando das funções do cérebro, o Antônio hoje ajudou a gente a analisar as várias frequências, né? Então, é, o que que acontece? A gente tem a parte instintiva, que é do cérebro primitivo, tem a parte emocional, que é do mamífero, tem a parte intelectual, que é do humano, tem a intuitiva, que é a cósmica. Então, a gente tem que lembrar dessa parte instintiva, emocional, intelectual, intuitiva, que a gente precisa administrar. É, eu sempre falava isso e ouvi isso também, que o cérebro é o órgão mais burro do ser humano. E a gente aproveita disso. Por quê? Por que que o cérebro... É porque ele não distingue o real do imaginário. Quer dizer, se você está trabalhando com a imaginação e criando coisas, o cérebro considera isso como se fosse uma realidade. Ele não difere se está acontecendo ou se você está imaginando. Então, quando a gente programa alguma coisa usando a imaginação, é importante que a gente tenha consciência disso. Quando você forma as imagens, quando você resolve os problemas, você tem que lembrar que ele está considerando como se isso fosse real. E uma coisa que eu queria que sempre você lembrasse é disso aqui, ó. A meditação e o aumento do foco da atenção. Então, quando a gente aprende a focar, as coisas vão acontecer com mais facilidade. Aqui diz assim, ó, um dos benefícios mais notáveis da meditação para o cérebro é o aprimoramento do foco da atenção. Então, isso que o Antônio levou a gente a fazer é melhorar o foco da nossa atenção. E a gente consegue observar uma série de coisas interessantes. Orientação que você deve confirmar. Então, isso aqui eu te peço para você observar. Usamos com predominância o lado esquerdo do cérebro quando concentrados. Então, veja bem, quando a gente usa a parte do cérebro esquerdo, orando, pintando, escrevendo, meditando. Então, você confirmar, porque tem uma coisa importante que acontece. Quando você usa com predominância o lado esquerdo, então você diminui a dor, os sintomas desagradáveis do corpo. Então, dê uma testada nisso. Se de repente você está com desconforto no corpo, uma dor, alguma coisa, lembre-se de meditar, que você vai usar o lado esquerdo e ver se isso realmente funciona, porque é o que eles dizem. Para mim, funciona. Tem que ver se para você funciona. Então, a gente tem a adrenalina e o cortisol. Então, quando a gente se estressa, a gente tem que lembrar que isso aumenta no corpo. Então, quando você compensa o seu estresse, você arruma saúde. E quando você descompensa, você arranja doença física, mental, social, espiritual. Então, tomar cuidado com esse cortisol em excesso no corpo. Então, a gente tem que lembrar que se você se estressa por algum motivo, você está aumentando a adrenalina e o cortisol. Depois tem que aprender a compensar isso com meditação. Se você larga para lá, vai arranjar sarna para se coçar. É, resposta ao estresse. Então, quando você produz adrenalina,
atenção a um só ponto. Fornece, fortalece os neurônios quando você produz adrenalina, aumenta a interconexão entre os neurônios e aumenta a inteligência. Então, quer dizer, se você se estressa, está agitado, você tem adrenalina. E se você usar a adrenalina para essas funções aqui, ótimo. Então tem que cuidar para não usar contra. Agora, lembrar que o cortisol, o que ele faz? Deprime o sistema imunológico, aumenta a perda óssea, prejudica o aprendizado, a memorização. Então, a gente tem que cuidar, se você se estressar, lembrar de harmonizar isso, e a gente faz isso com uma meditação, um relaxamento guiado. E aí você se harmoniza novamente. Então, dentro dessa ideia de usar elementos do corpo para melhorar o seu desempenho, é, essas técnicas de liberação emocional você deve testar. Não pegue todos os pontos de uma vez. Escolha. Eu, por exemplo, uso mais esse ponto número 1, o 4 e o 5. Se você quiser usar o do karatê também, o 2, o 3 e tal, não adianta querer usar todos, mas quando você tem um problema, que eu vou mostrar aí, e que você está programando, fazendo uma programação importante para você, se você escolher um ponto desse e bater nele, você vai notar uma certa diferença. Se tem técnicas que você já usava, para melhorar determinadas coisas no seu corpo, teste fazendo com o toque ou no ponto 1, ou no ponto 4, ou no ponto 5, que essa vai ajudar no controle emocional. E experimente. Fazer massagem com 2 dedos, eu disse que eu faço com 3. Sempre que você puder ou precisar, lembre-se disso. Sentimentos que temos que desprogramar suas origens. Isso aqui que eu juntei aqui para que você dê uma olhada se você vai precisar cuidar de alguns deles. Sentimentos que temos que desprogramar suas origens. É, Período inconsciente. Até 7 anos, a gente não lembra bem dos fatos, mas tem coisas que ficaram para trás. Se você desconfia que tem alguma coisa que você deixou para trás até os 7 anos, lembre-se de cuidar. Raiva, você ficou com raiva de alguém, ficou chateado, medos, né? Tristeza. Teve situações que você ficou triste em alguma época? Alguém te falou, te comentou? Será que isso aconteceu? É, Você se preocupou durante muito tempo com alguma coisa? Consertou ou não? É, Você se sentiu rejeitado por alguém? É, Você se sentiu abandonado em alguma época? Então, a frase que eles orientam para a gente consertar é isso aqui, ó. Como fazer para reprogramar? Então, você fala seu nome, a minha consciência escolhe, fala o sentimento, raiva, abandono, tristeza, que recebi do primeiro dia da minha existência até a primeira infância, acabaram. Então, quando você fala essa frase em nível, e se você puder bater, enquanto você está lembrando dessa frase, teste isso para você ver o que, que acontece com você. Olha, você fala seu nome, Júlio, a minha consciência escolhe tristeza que recebi no primeiro dia da minha existência até a primeira infância, acabaram. Tá? Isso é mudança de polaridade. Tá?
Então você está mudando, está reprogramando. Eles orientam essa frase. Veja outras aqui. Depois dos 7 anos, após os 7 anos que você lembra os fatos, como é que você faz a programação? Sentimentos gerados depois dos 7 anos. Então veja, se você diz assim, Júlio, a minha consciência escolhe tristeza que senti quando. Aí você fala, quando minha mãe me bateu e tal, acabou. Então, se você tem uma coisa na infância que te incomodou, alguma coisa que você acha que lá da infância não foi resolvido, então você lembra de como é a frase. Você fala seu nome, a minha consciência escolhe. Fala a coisa que você quer mudar, que senti quando eu tinha 7 anos, lá no sítio, tal. Então, você fala a frase, lembra e diz: acabou. A primeira, você não lembra o fato. Agora, veja essa outra aqui. Sentimento que recebi. Diz o seu nome, minha consciência escolhe o sentimento, fala e acabou. Então, essa é a frase que você reprograma. Programações emocionais para o futuro, também eles sugerem isso. Veja, Júlio, a minha consciência escolhe, eu sou fonte de paz, felicidade, saúde, beleza, conhecimento, sabedoria, inteligência. Quer dizer, uma programação geral para o futuro. Lembre-se de bater nos pontinhos que você escolheu. Você fala seu nome, a minha consciência escolhe que eu sou fonte de paz, felicidade, saúde, beleza, conhecimento, sabedoria, inteligência. Quer dizer, uma programação geral associada à mudança de polaridade e os toques nos pontos que eles indicam ali. Futuro imediato, olha o que eles orientam. Você fala seu nome, juro. A minha consciência escolhe. Eu sou um excelente professor de matemática. Então, quer dizer, se você quer estar fazendo uma atividade hoje e você quer melhorar isso, então você programa essa frase aqui. Você fala seu nome, a minha consciência escolhe que eu sou um excelente profissional de, tá? Então reforça isso com imagens de preferência e tocando nos pontos que você escolheu. E veja se isso vai realmente te ajudar. Aqui tem uma outra também que ajuda também. Você diz o nome, a minha consciência escolhe. Eu sou um excelente, diz o perfil da pessoa que você quer ser. Como é que eu quero ser? Eu quero ser alegre, contente, feliz, tá? Então, essas frases eu achei que elas são importantes e a gente pode usar. Então, lembre-se que quando você melhora o seu sistema de crenças, você está cuidando dessa parte do cérebro. Quando você diminui suas crenças, você está usando essa parte de trás do cérebro. Dê uma olhadinha nisso. Lembre-se que os sentimentos negativos devem ser eliminados. Quais são os pensamentos de tristeza? Pessoa feliz, né? Gratidão, perdão, né? E as pessoas tristes culpam os outros, donos da verdade, guardam rancor, criticam, fofocam, sentem inveja, escondem informações, pensamentos negativos. Eu acho que não é o nosso caso aqui. Então, é reforçar a parte positiva, tá? E isso eu acho que a gente pode se ajudar. Se você puder,
Faça um cartaz para ler todos os dias da frase que você está programando e que você quer a transformação. Augusto Cury diz assim: o ser humano que não recicla a autossuficiência aprisiona o pensamento e aborta a criatividade. O ser humano que não recicla a autossuficiência aprisiona o pensamento e aborta a criatividade. Beijos no coração